Construir novos hábitos é um desafio para você? Então vem que eu vou te ajudar. Meu nome é Fernanda Matos, sou psicóloga clínica, especialista em saúde mental e hoje vamos falar um pouquinho sobre hábitos. Afinal, o que são hábitos, como eles se formam e como a gente pode fazer para colocar esses novos comportamentos na nossa rotina de uma forma um pouco mais simples e eficiente. Um hábito é um comportamento feito de forma repetida e constante, muitas vezes até de forma automática ou sem a necessidade da gente pensar tanto para colocar aquilo em prática. Eles podem ser positivos, como por exemplo a prática de atividade física, ou podem ser negativos, como por exemplo o hábito de roer as unhas. Existem diversos fatores importantes para a gente construir um novo hábito, ter isso na nossa vida de uma forma um pouco mais automática e rotineira. Existem fatores internos, como motivação e crenças, e existem fatores externos também que são bem significativos. Mas um dos principais é a repetição, a consistência, a frequência que aquela ação é colocada em prática. No nosso cérebro, a formação de um hábito é muito complexo e um dos principais componentes para essa formação acontecer é a chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões neuronais. Então, como o cérebro tem essa capacidade de criar novas conexões e se adaptar a novos contextos, de forma geral, a mudar a sua estrutura, com o passar do tempo e a repetição daquela ação, a gente vai construindo novas ligações e fortalecendo essas ligações também. Por isso que a repetição é tão importante. Quanto mais a gente coloca aquele comportamento no dia a dia, mais forte fica a ligação entre os neurônios e mais automático fica o comportamento também. Finalmente, quando você está focado em um novo comportamento, aquela estrutura de neurônios está fortalecida e o comportamento antigo está enfraquecido, a gente chama de consolidação do hábito, que é realmente o fazer sem estar muito consciente daquilo, sem demandar tanta energia, tanto esforço para colocar em prática. E isso é a formação de hábitos. Sabendo o que é um hábito e sabendo como ele ocorre no nosso cérebro, vamos para a parte prática. Afinal, como eu posso facilitar a criação de novos comportamentos e hábitos mais saudáveis? A primeira coisa que pode te ajudar é comece pequeno. A gente já viu como é difícil para o nosso cérebro lidar com a criação de novos comportamentos. Então, se a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo, provavelmente não vai dar certo, vai ficar mais frustrado ainda e desmotivado. Então, escolha apenas um hábito que você quer colocar em prática por enquanto e coloque em pequenos passos. Por exemplo, se você quer começar a fazer uma atividade física, você pode selecionar todos os sábados do mês para fazer apenas 10 minutos. E com o passar do tempo, você vai aumentando, fazendo ou um tempo maior de caminhada ou acrescentando em outros dias também, como por exemplo 2 ou 3 vezes na semana. Outro ponto relevante é: associe a sua nova ação a alguma já existente na sua rotina. Isso vai acabar criando um gatilho e um facilitador para aquilo ser colocado no seu dia a dia de forma efetiva. Então, se você quer começar a meditar, por exemplo, você pode associar que você vai meditar todos os dias depois de escovar os dentes pela noite. Isso vai facilitar a chamar o outro comportamento. Você também vai precisar ser consistente e organizado. Sabendo que é um comportamento que vai ser feito repetidas vezes, sabe exatamente o local que vai ser feito, se você precisa se organizar na noite anterior para facilitar esse processo, tenha um horário específico na agenda e se comprometa a cumprir aquilo sempre. Não dependa da motivação e da vontade de colocar aquele comportamento em prática. Na grande maioria dos dias, você vai acordar desmotivado, sem querer fazer aquilo. Por isso, a gente precisa contar com a disciplina. Fazer porque é importante, não porque estamos com vontade. Coloque em prática mesmo se você não querer fazer aquilo no momento, porque realmente é difícil e demanda muita energia. Mas tenha responsabilidade consigo mesmo e continue naquela frequência que você estabeleceu. Além disso, registrar o seu progresso pode ajudar muito a manter a sua responsabilidade e motivação. Então, você pode ter algum aplicativo ou uma agenda, fazer um check, ou pode simplesmente marcar um X no calendário, mas é importante que seja visível tudo aquilo que você conseguiu fazer, quantos dias você já está conseguindo manter aquele novo hábito. Não espere incentivo das outras pessoas. Muitas vezes a gente fica esperando uma validação, um elogio, algum reforço externo de alguém que a gente gosta para colocar aqueles comportamentos em prática. Mas saiba que nem sempre isso vai acontecer.
Nem sempre os seus amigos vão achar bom você começar uma atividade física e deixar de ir no bar com uma frequência significativa. Nem sempre as pessoas na sua casa vão mudar a sua alimentação só porque você está de dieta. Então não fique dependente dos outros. Saiba que só existe uma pessoa capaz de transformar a sua vida: você mesmo. Tenha clareza do motivo daquele novo hábito ser importante para você. Se você quer, por exemplo, estudar, pense no que esse estudo pode te proporcionar, como você vai se sentir depois de colocar esse comportamento em prática e também o que você vai alcançar futuramente se você conseguir fazer isso hoje e construir esse hábito. Tenha clareza disso, anote, deixe visível, coloque num post-it para você olhar todos os dias e saiba quais são as suas razões específicas para continuar fazendo aquilo, porque não vai ser fácil e você vai precisar se apegar em um futuro que vai ser bom para você, porque geralmente os hábitos, quando a gente está criando, imediatamente eles não são prazerosos. Compartilhe o seu processo e o seu objetivo. Pode ser com familiares, com amigos ou, por exemplo, nas redes sociais, mas falar a respeito pode fazer com que as pessoas te apoiem ainda mais e que você ajude outros também. Isso também ajuda na motivação. E por último, mas não menos importante, seja paciente. Na verdade, esse é um dos pontos principais, junto com a repetição do comportamento. Você não vai construir um hábito saudável, algo importante para você e deixar aquele que é prejudicial, o antigo para trás, de um dia para o outro. Vai demorar semanas ou até meses. Então tenha paciência. Vá um dia de cada vez. E se você falhar ou não conseguir, não tem problema, desde que no dia seguinte você volte com o seu hábito, volte com a sua rotina e com a sua consistência. Só assim um hábito será formado, com paciência e repetição. Ao contrário de várias notícias que a gente vê por aí, um hábito não tem uma data exata para ser formado, como 21 dias, por exemplo. Vai depender de você e diversos outros fatores que a gente citou aqui também. Por isso, siga esse passo a passo, vá aos poucos, tenha paciência, se motive, registre o seu progresso, porque assim vai ficar um pouco mais fácil do seu cérebro construir e fortalecer aquelas ligações entre neurônios que a gente comentou no início. Essas são algumas das estratégias mais eficientes para se criar um novo hábito de acordo com a ciência. E você, o que achou? Já tem algum hábito em mente e quer compartilhar aqui com a gente? Depois desse vídeo, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil para você. Então comenta aqui para a gente ficar sabendo e já compartilha com quem precisa assistir também. E até a próxima!